Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ao meditar sobre esses versículos, o Espírito Santo nos traz a revelação sobre algo muito importante para os dias de hoje: o temor a Deus. Sim, aquilo que tem se perdido hoje. A irreverência e a falta de respeito a Deus é uma marca registrada nessa geração. Perdemos a admiração e a consideração por Deus, mas nem sempre foi assim. O temor do Senhor estava presente no coração dos primeiros discípulos. A igreja primitiva crescia e se edificava, porque caminhava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Como vemos descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz: Pois é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres, e não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas, vivendo como servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Havia obediência à vontade de Deus, e hoje precisamos urgentemente resgatar e restaurar o temor a Deus, e que essa verdade seja aplicada em nossas vidas como exemplo. A palavra temor significa respeito, reverência, santidade e amor. E refletindo um pouco mais sobre o assunto, lemos no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, o seguinte: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria significa que a reverência e a adoração a Deus são fundamentais para que alguém tenha verdadeiramente o conhecimento. Esse temor é a própria fonte da sabedoria. O ímpio até pode fazer declarações inteligentes e criar sistemas filosóficos complexos, mas, a menos que ele tenha comunhão com Deus através de um relacionamento redentor, ele jamais terá acesso ao genuíno conhecimento absoluto de quem é o Senhor. Temer ao Senhor é admirá-lo de forma amorosa, reverente e submissa. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 129, fala sobre o temor do Senhor, dizendo: Arrepia-me a carne com temor a ti e temo os teus juízos. O temor é uma maneira correta de alguém se aproximar de Deus com reverência, amor e respeito. Como vemos descrito no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 9, que diz: O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Mas existem pessoas que ainda não acreditam nessa verdade, mesmo sendo conhecedores do que está escrito na palavra, mas não praticantes, desprezando assim aquilo que aprenderam, como vemos descrito no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O escritor bíblico diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus derrama de sua graça comum sobre todos, e por isso os incrédulos são capazes de demonstrar conhecimento sobre o mundo. Mas, mesmo que eles se esforcem em adquirir mais e mais conhecimento, ainda assim eles acabam desprezando a sabedoria e a instrução, agindo como detentores de uma verdade distorcida e corrompida. O motivo disto é a falta do temor do Senhor
que os impede de entender o que realmente os mistérios desta vida significam e como são valiosos para o Senhor. Não raramente nos deparamos com pessoas que são, ao mesmo tempo, tão inteligentes e tão ignorantes. Isto acontece porque o princípio de seu saber não está fundamentado no temor do Senhor. Essas pessoas não conseguem olhar para Deus como o Criador de todas as coisas e não conseguem enxergar o mundo como obra de suas mãos para louvor de sua glória. Ou, quando o fazem, não dão valor merecido e ficam presas em seus próprios mundos e concepções, buscando riquezas, status, uma vida de luxúria e de grandes afazeres, onde a preocupação não se afasta deles. Mas, em Provérbios, ainda que de uma maneira bem simples, nos mostra algo muito interessante no capítulo 15, no versículo 16, nos dizendo assim: o pouco com o temor do Senhor é muito melhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O temor do Senhor é a fonte de vida. Através dele, os laços da morte são evitados, como lemos no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27, que diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Ele desvia o homem dos laços da morte. Começou a perceber que o temor é muito além de simplesmente ter medo de algo ou de alguém, que isso é a essência de uma vida completamente transformada, pois ainda, em mais 3 passagens de Provérbios, nos mostra que não devemos invejar. Assim descrito no capítulo 23, versículo 17, que diz: o coração do justo jamais deve invejar os pecadores, mas deve permanecer no temor do Senhor todo dia. Que devemos odiar o mal, descrito no capítulo 8, versículo 13. Quem teme a Deus odeia o mal. Essa pessoa reprova a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e nos faz ter plena satisfação, descrita no capítulo 19, versículo 23, que diz: o temor do Senhor encaminha para a vida e faz o temente encontrar plena satisfação. Se faz lícito lembrar das palavras descritas lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Em síntese, a restauração do temor de Deus na nossa vida se dá por meio da oração, da obediência, ouvir a voz do Espírito Santo e do estudo, da meditação da sua palavra. E finalizamos com a promessa de Deus descrita no livro de Jeremias, capítulo 32, versículos 38 a 41, que diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para que seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem e o porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Creia, Deus está restaurando o temor nesse tempo. Viva esse princípio e desfrute de tudo que Ele tem para você hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por mais este fôlego de vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está nos mostrando e revelando neste tempo. Não nos deixe, Pai, ficar longe desta presença gloriosa. Não nos deixe ficar longe dessa grandeza que o Senhor tem nos mostrado e tem nos revelado dia após dia. Esquadrinhado, Senhor, o nosso coração. Visto, Pai, a nossa alma.
observado os nossos pensamentos e olhado todos os desejos do nosso coração, que nós possamos a cada dia mais ficar firmes diante daquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando, está fazendo nós observarmos e nós caminharmos. Não nos deixe ficar, Pai, iludidos com nada desta terra. Não nos deixe ficar iludidos, Pai, com nenhuma das conquistas, porque conquistas, Pai, elas são passageiras, porque nós temos que sim celebrar todas as vitórias, mas nos recompor, porque a batalha, ela continua. Por isso somos gratos. Somos gratos por cada vitória. Somos gratos por cada cura. Somos gratos, Pai, por cada manifestação do seu poder. Somos gratos, Pai, por cada conquista. Como somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que temos passado. Porque através disso, o seu nome está sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Porque o nosso temor está em Ti, Senhor. E por isso, Pai, nós te clamamos que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, que se cumpra o seu querer, da maneira que o Senhor quer e da maneira que foi estabelecido. Muito obrigado, livra-nos do mal, da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho e da sua filha, mas antes, faça com que a sua vontade seja, Senhor, sobre todos os nossos desejos e sobre as nossas vontades. Consagramos tudo diante de Ti. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos todo o nosso ser, para que se cumpra e se estabeleça a Sua vontade. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.